dia pra você que tá ligado no MS1. Você tá em Angélica? Tá fazendo 27 graus nesse momento aí na cidade. Já é um climinha mais ameno, perto do calorão que o estado inteiro sentiu nesse mês de janeiro, não foi? Agora em fevereiro a previsão é de um pouquinho mais de chuva e eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso jornal da Hora do Almoço, para você que está acompanhando a gente ao vivo aqui da capital ou de algumas cidades do interior. Bem-vindo! A gente traz para você o cardápio de notícias dessa segunda-feira. Vamos começar a semana juntinho aqui com a gente para você se manter sempre bem informado. Ó, essa casa aqui é sua, tá bom? Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência de todos os dias. Bora com notícia, ó. Olha só o que aconteceu no bairro Tiradentes. Uma casa foi destruída pelas chamas. Por sorte, ninguém se feriu. Oswaldo Nóbrega traz detalhes pra gente. Minutos antes, ela tinha discutido com a vizinha por causa de um balde. E quando retornou, encontrou a casa incendiada. O corpo de uma mulher foi encontrado na área rural de Campo Grande. E esse corpo ainda não foi identificado. É um dos assuntos do MS1 que traz também uma reportagem que mostra um balanço triste da violência. O número de homicídio doloso cresceu nesse início de ano, 60% a mais que o mesmo período do ano passado na capital. Você viu essa imagem no fim de semana? Eu compartilho ela com você aqui, ó. Mais uma agência bancária da Avenida Zaran é invadida. Dessa vez, o alarme afastou os criminosos. Eles fugiram sem levar nada. E nossa bandeira comunitária de hoje é o trânsito. Dá só uma olhada nos flagrantes que nós fizemos por ruas e avenidas da capital. Muita gente desrespeitando a velocidade máxima permitida na cidade, que é de 50 km por hora. O excesso de velocidade é o principal motivo das suspensões de carteiras de motorista em Mato Grosso do Sul. Exceder o limite permitido, em alguns casos, é uma infração gravíssima. Olha, eu já nem digo que seja educação, né? Porque são motoristas que têm acima de 18 anos, todos eles, né? Então, o que falta a ele é cumprir realmente a legislação. Ele tem que cumprir a legislação para se evitar que ocorram acidentes, principalmente decorrência de velocidade. E aí, você respeita a sinalização? Se algum apressadinho fica atrás de você, o que é que você faz? Acelera também? Vamos discutir esse assunto aqui no MS1. Eu estou esperando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, tá bom? Também tem novidade no diagnóstico e tratamento da hanseníase. É mais um assunto do MS1 dessa segunda. A carreta é totalmente equipada e tem 5 consultórios como esse, que vão percorrer 12 municípios de Mato Grosso do Sul, das regionais de Aquidauana e Jardim, locais onde no passado já foram registrados muitos casos da doença. Já já a gente te mostra onde serão os atendimentos hoje e vamos mostrar também como foram as primeiras sessões do ano na Câmara de Campo Grande e na Assembleia Legislativa. Agora, 10 horas e 51 minutos. Acerte o seu relógio com o nosso MS1 tá no ar para você. O número de homicídios dolosos, que são aqueles quando há intenção de matar, subiu mais de 60% em Campo Grande, de acordo com dados da Sejusp, a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública. Quando falamos em tentativa de homicídio, o número é ainda maior, 88%. As fotos no celular são uma das poucas lembranças que sobraram do marido. Ele era uma pessoa muito boa, prestativa, carinhosa, sabe? Eu era muito feliz ao lado dele. Gil Marques tinha 35 anos quando foi morto em agosto do ano passado. Ele foi assassinado a golpes de faca neste bar, no Jardim Campo Belo, região norte da cidade. O motivo? Uma dívida de bebida no valor de R$ 37. Eu fiquei surpresa quando eu vi ele matando meu marido. Quando ele veio no bar do meu marido assassinar ele, eu não sei se ele estava bêbado ou se ele estava são.
Mas como ele era alcoólatra, provavelmente deveria estar bêbado. Casos como o do seu Gil Marques, classificado como homicídio doloso em que há a intenção de matar, cresceram 14% em Mato Grosso do Sul. É o que diz um levantamento feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a Sejusp. Só na capital, o aumento foi de mais de 60%. Em números reais, isso representa 5 casos a mais, tanto no estado quanto na cidade morena. Esse aumento se dá justamente pelas diversas motivações dos crimes de homicídio, passional, pistolagem, acerto de contas, financeiro, até mesmo problemas de questões de gênero, tem feito esse aumento desse homicídio, que não necessariamente representam um aumento da violência, até porque esses casos eles acabam acontecendo intramuros de difícil acesso para a segurança pública. A tentativa de homicídio também cresceu na capital. O aumento foi de 88%. Em números reais, representa 10 casos a mais no mês de janeiro deste ano. O delegado afirmou que a Polícia Civil tem trabalhado para minimizar os casos. Nossa polícia ela tem uma metodologia de até 72 horas já estabelecer, a mecânica, a motivação, os últimos passos desses criminosos e também da vítima, para que a gente possa chegar na autoria, na materialidade e nas circunstâncias do crime. São 10 horas e 54 minutinhos. Você vem comigo porque nós vamos juntos ao bairro Taquaruçu com a notícia ao vivo nesse momento. Oswaldo Nóbrega está me chamando porque ele acompanha uma grande movimentação policial por lá. Oswaldo, o que é que houve por aí no bairro Taquaruçu, Oswaldo? Exatamente, Bruna, em cima da notícia, na Rua da Abolição, aqui do bairro Taquaruçu, perto do centro, é grande a movimentação de policiais militares, bombeiros e equipes do SAMU, Bruna, porque nesse endereço aqui, nessa casa que o Domingos vai mostrar para vocês aqui, um homem de 42 anos foi morto agora há pouco, depois de ter enfrentado a polícia. Foi morto no confronto com a polícia. As informações, Bruna, estão chegando, mas o que a gente sabe até agora é que, segundo testemunhas, esse homem, ele estaria fazendo atos obscenos na frente de 2 meninas e o pai dessas meninas viu, chamou a polícia, ele não se entregou à polícia, ele enfrentou policiais com uma faca, chegou a cortar o colete balístico de um dos policiais. Os policiais, para vocês terem uma ideia, para tentar detê-lo, usaram balas de borracha com espingarda calibre 12. Os policiais descarregaram essa espingarda, ele não conseguiu se controlar, teria avançado para cima dos policiais e aí os policiais acabaram fazendo 2 disparos e acabou matando aí esse homem de 42 anos. Ele já foi identificado, trata-se de João Marcos da Silva Araújo, como eu disse, segundo testemunhas, ele teria tentado inclusive estuprar uma das meninas. Vocês podem ver que aqui é uma via, por gentileza, afaste um pouquinho. É uma vila de casas e tudo aconteceu na Casa dos Fundos. A perícia está sendo aguardada para poder liberar o corpo. Bruna, a mãe do rapaz que mora com ele, saiu daqui muito abalada, ela precisou de atendimento médico numa ambulância dos bombeiros. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, porque elas estão chegando e aí a gente está apurando na medida em que essas informações chegam para a gente. Bruna. Tá certo, Oswaldo. Então você volte a qualquer momento. Oswaldo está mostrando para a gente uma movimentação da polícia no bairro Taquaruçu, de um homem que teria enfrentado os policiais aí depois de tentar atacar 2 meninas nas ruas. Oi, Oswaldo. Olha, Bruna, a perícia acabou de chegar aqui. Vamos pedir para o Domingos mostrar. Ali, Domingos, o carro branco da perícia da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está chegando aqui para fazer o levantamento do local. O carro da empresa funerária ainda não chegou para retirar o corpo e a gente acompanha toda essa movimentação aqui, Bruna. Lembrando que policiais do choque também foram acionados, só que quando eles chegaram aqui, toda a ocorrência já tinha sido já tinha tido desfecho, né? Porque quem atendeu essa ocorrência foram os policiais militares do 10º Batalhão. O choque só acompanhou de longe essa situação aqui, Bruna. Tá certo, Oswaldo. Então você fique aí de prontidão. Qualquer novidade, informação nova sobre esse caso aí no bairro Taquaruçu, informe a gente ao vivo aqui no MS1, tá bom? Vamos trazer uma outra notícia aqui para você. Olha só, gente, sem documentos reais, o corpo de uma idosa que se passava por homem está há mais de 4 meses no IMOL aqui no estado.
Lorival Bezerra de Sá, de 78 anos, tinha uma companheira e filhos. Após morte natural, um exame necroscópico do imóvel apontou que ele era, na verdade, uma mulher. Sem os documentos verdadeiros de identidade, ele não pode ser enterrado. Este caso foi destaque no Fantástico e para você que não conseguiu ver a reportagem completa, a gente mostra para você aqui na MS1. Vamos assistir. Era uma pessoa que ajudava todos os outros, né? Inclusive foi ele que me arrumou meu primeiro emprego em Campo Grande. Ele era uma pessoa boa, fazia muita caridade. 5 de outubro de 2018, Lorival Bezerra de Sá, 78 anos, passa mal e tem um infarto fulminante em casa. SAMU 92, qual a sua urgência? O corpo vai para o serviço de verificação de óbito. E então, a surpresa. Esse corpo chegou lá e com divergência de gênero. A pessoa era identificada como sexo masculino, mas no atendimento médico já foi constatado que era uma pessoa do sexo feminino. Nunca tive nenhum caso parecido. Há quase 4 meses, um mistério impede o enterro do corpo de Lorival. Para entender essa história, é preciso voltar 50 anos no tempo. Primeira parada, Goiânia. É aqui que Lorival conhece Mariolina. Juntos registram 4 filhos. A lembrança dele, afetiva, não. Tenho poucas, porque eu tinha 5 anos quando minha mãe faleceu. O casal se muda para o interior de São Paulo. Lembro dos meus irmãos falar que minha mãe morou com ele um tempo, que tinha um bar com ele lá em Tuverava. Lorival e Mariolina se separam. Lorival segue sozinho para Cuiabá. Nesse meio tempo, ele conheceu a cuidadora dele. E de lá vai para Campo Grande. Aqui em Campo Grande, Lorival trabalhou como pintor, corretor de imóveis e chegou a abrir uma empresa. Também era médium num centro espírita. Neste bairro, viveu com a cuidadora que o acompanhou por quase 40 anos. Ele assumiu uma filha dela e adotou mais um menino. A cuidadora preferiu não gravar entrevista. O que se percebe é que existia um companheirismo entre a Lorival e a cuidadora, mas não existiu de fato uma relação como se fosse marido e mulher. Então é como se fosse um acordo de convivência entre ambos e juntos eles criariam os filhos. Mas como Lorival, que na verdade era mulher, pôde se passar por homem durante tanto tempo? Para a polícia, a cuidadora disse que tinha desconfianças. Ela chegou a comentar comigo assim que bem no finalzinho ela queria dar banho nele, ele nunca deixava, até que um dia ela deu banho nele. Foi aí então que ela achou a faixa, disse que uma faixa amarrada nos seios. O que nós encontramos são lesões na pele, na região das mamas, abaixo das mamas, que são bem compatíveis e características de que ela tenha usado faixas ou outras roupas apertadas com o objetivo de disfarçar a presença das mamas. Muito reservado e mesmo com problemas de saúde, Lorival não gostava de médicos. Ele aceitou de ir até o posto tomar um soro porque ele estava realmente bem fraco, né? Mas não aceitou que o médico mexesse nele, que mandasse internar ou fizesse algo. Os amigos contam que ele também evitava usar shorts ou camisetas e só tomava banho de portas fechadas. Lorival tomava muito cuidado para que não fosse visto nu. Tanto que para tomar banho ele trancava a porta do quarto e trancava a porta do banheiro. Então para dormir, ele dormia de calça e com o cinto muito apertado. Após a revelação, os vizinhos ficaram divididos. Imaginava, porque sempre teve os filhos aí que chama de pai. Você nem imagina que é uma mulher. Dúvidas a gente tinha, né? Mas a gente nunca entrou em conta, nunca perguntou nem nada, mas dúvida a gente tinha. Ele tinha um jeito assim, de homem e mulher. Pelo jeito dele conversar com a gente, ele era muito delicado. Lorival dizia que era de Palmeira dos Índios, município de Alagoas. Mas dias antes de morrer, ele afirmou à cuidadora que sua verdadeira identidade seria Enedina Maria de Jesus e que teria nascido em Bom Conselho, interior de Pernambuco, e não em Alagoas.
a nossa esperança é que se localize algum parente de Lourival que nos possa dar um novo rumo a essa investigação. O Fantástico consultou os cartórios das duas cidades, mas nos arquivos não há registro de nenhuma Enedina Maria de Jesus. Nas igrejas, nenhuma criança com esse nome foi batizada. Mas, afinal, quem foi de fato Lourival Bezerra de Sá? Um detalhe importante é que Lourival dizia ter perdido os principais documentos que trazem informações sobre filiação ou qualquer outro dado sobre sua origem. Sobrou apenas um CPF em nome dele. Agora, a expectativa é buscar a identificação a partir das digitais. Enviamos as impressões digitais que nós colhemos desse corpo para o país todo. E estes estados Rio Grande do Sul, Pernambuco, Mato Grosso, Tocantins, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás já nos respondeu. Aquelas impressões digitais não foi encontrado cadastro nesses estados que eu mencionei. E como Lourival registrou crianças? Quem são os pais verdadeiros dos filhos registrados por ele? Quanto filho é muito difícil, né? Uma história muito complicada, porque até então cresci achando que meu pai chamava Lourival, tá lá como pai. Aí quando faleceu era uma mulher, ou seja, então eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Aí estamos aguardando o resultado de um DNA para saber se um de nós somos filhos da Lourival Bezerra de Sá, como mulher, pode ser mãe, né? E também da Mariolina. Foi feita a análise do útero e o que se pode afirmar é que essa pessoa ela não teve filhos. É inevitável que eles vão buscar a justiça para regularizar essa situação, ou de retirar o nome de Lourival para ficar pai não identificado, ou que eles mantenham esse nome através de uma ordem judicial, até utilizando da questão social, que hoje é muito aplicada hoje no nosso meio jurídico. Sem uma identificação oficial, o corpo de Lourival Bezerra de Sá continua aqui no Instituto de Medicina Legal de Mato Grosso do Sul. Por causa da investigação, não há prazo para ele ser liberado. O que é importante nessa investigação é que quem tenha conhecimento de quem possa ser essa mulher que se identificou como Lourival e o motivo pelo qual ela fez isso, nos procure para nos auxiliar nesse esclarecimento, porque senão ela vai acabar sendo enterrada como indigente. Ela também deve ter uma história, ter um nome, é uma pessoa. Se cometeu algum erro ou não podia ser enterrado como indigente. Eu não desejo isso para ela. Eu quero que acabe com um final bom para o seu Lourival. Quero que ele tenha um enterro digno e quero que essa história seja desvendada, seja ela qual for. Que mistério, né? A gente segue acompanhando essa história por aqui. Olha, hoje é Dia Mundial de Combate ao Câncer. E aqui, gente, sempre a gente vai fazer um alerta sobre a prevenção a essa doença que é devastadora, não é? É que a chance de cura é de 95% quando ela é diagnosticada no início. Aqui no nosso site, o G1MS tem uma matéria com a história da dona Ercione. Você já viu no Bom Dia MS de hoje, mas pode rever essa entrevista aqui, ó. Olha só o que ela diz aqui pra gente. Nunca tive câncer porque não deixei ele ficar em mim. E esse estado de espírito é um dos maiores remédios contra a doença, não é? A gente tem sempre muito a aprender com quem já vivenciou uma luta como essa. Mas olha, eu quero aqui falar sobre prevenção. Hoje, no Hospital do Amor, o antigo Hospital de Barretos, você consegue fazer exames de mamografia e preventivo tudo de graça. Você precisa fazer o agendamento apenas da mamografia, que é feita em mulheres de 40 a 69 anos, tá bom? Então, você vai anotar um telefone para você saber sobre esse agendamento. É o 3304-6600, tá na sua tela. O preventivo, gente, é livre demanda para mulheres de 25 a 64 anos. E o Hospital do Amor fica na Avenida Tirson de Almeida, 3103, aqui em Campo Grande, lá no bairro Aerorancho.
Vamos para a nossa primeira pausa. A gente fala sobre trânsito na edição de hoje. Olha, número de multas de trânsito aumentaram 90% nas ruas da capital na comparação com o ano passado. E será que as pessoas estão respeitando a velocidade de 50 km por hora nas ruas? No bairro Tiradentes, a polícia investiga um incêndio em uma residência. Móveis foram queimados, sofá, fogão, geladeira, colchões, tudo destruído. A casa está fechada porque a perícia ainda vai fazer um levantamento no local. E hoje é o último dia para fazer a matrícula do SISU. É um prazo importante para quem passou na primeira chamada e agora vive a expectativa de estudar numa universidade pública. Demetrios, e no Globo Esporte? Tudo bom? Tudo. Na segunda-feira o pessoal fica naquela preguiça. Ai, é segunda. Mas segunda é legal, sabe por quê? Porque no Globo Esporte tá cheio de gols. Fim de semana todo mundo jogou. O seu Corinthians ganhou do Palmeiras, né? A gente vai falar disso, mas a gente vai falar do clássico estadual. Mostra imagens da torcida. Como é legal ver o torcedor no estádio, Morenão. Operário e Comercial. O Comercial acabou saindo na frente, o Operário virou o jogo, a gente já vai contar a história completa. Mas o que deixa a gente feliz é começar a segunda mostrando assim, ó, o torcedor indo pro estádio. Demetrios, eu passei perto do Morenão no fim de semana, no domingo, e eu vi a quantidade de gente por lá. Fiquei muito alegre de ver aquela movimentação no entorno do estádio. A gente, claro que espera sempre mais, mas tá bem bacana. O torcedor tá fazendo a parte dele, tá indo apoiar. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que rolou nesse jogo. Bora pro intervalo aqui. Vamos então, nessa. 11 horas e 9 minutos. A gente volta já com isso e muito mais pra você. Até já! Tá de volta, a gente está de volta às 11 horas e 10 minutinhos e nós vamos de novo ao bairro Taquaruçu, porque o Oswaldo está acompanhando uma grande movimentação policial por lá, depois que um homem foi morto num confronto com a polícia. Você disse pra gente que a perícia chegou há pouco por aí, né, Oswaldo? Qual é a nova informação? Bruna, o carro do Serviço Funerário e a Polícia Civil já estão aqui. O delegado Hoffman Dávila chegou nesse carro aqui, ó, da DEPAC Piratininga. Ele entrou com os investigadores lá no local onde aconteceu o confronto desse homem de 42 anos com os policiais que acabou sendo baleado aí com 2 tiros no peito. Eu estou ao meu lado, Bruna, com o tenente-coronel Elcio Almeida, que é o comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar. Coronel, explica pra gente rapidamente em que circunstâncias aconteceu esse baleamento aqui. Correto, a viatura foi acionada para vir atender uma ocorrência nessa região aqui e que havia uma pessoa que estava ameaçando alguns adolescentes, alguns jovens, que teria até mesmo se masturbado à frente das crianças, e ele tinha interesse em agarrar uma menina e à força. A chegada da equipe tentou falar com ele, ele não obedeceu, estava armado com uma faca, ele veio acima dos policiais, tentar negociar com ele, mas ele não atendia, e aí ele ficou nervoso e tentava escapar para vir agredir essas crianças. Aí os policiais militares não permitiram, no primeiro impacto foi aquele não letal, para que contesse a sua ação, para que ele não pudesse passar dos policiais militares e viesse até ali as crianças, mas não foi possível, ele não atendeu e começou a agredir os policiais militares. A partir daí, então, foi dialogado com ele não atendeu, tentou saquear um policial, levou o tiro de elastômero e mais tiro, e vários tiros de elastômero, não foi possível contê-lo. E aí, com a chegada da Força Tática em apoio, ele continuou agredindo agora os policiais militares. Ele, com o escudo balístico para se proteger, ele tentava acertar a faca pelos lados. E aí, nessa contenção toda que os elastômeros já tinham se findado, aí não teve outro jeito senão ter que efetuar o disparo letal contra ele para evitar que os policiais militares fossem mortos. Ok, coronel, obrigado pelas informações. Pois é, Bruna, o comando do 10º Batalhão informando aí que os policiais agiram aí dentro dos padrões. Uma última informação, que o João Marcos da Silva Araújo, de 42 anos, ele é ex-presidiário, já tem passagem por tráfico de drogas. Bruna. Obrigada, Oswaldo, pelas suas informações ao vivo do bairro Taquaruçu. E uma casa pegou fogo no bairro Tiradentes, região leste da capital. Por sorte, ninguém se feriu. Oswaldo Nóbrega, que a gente acabou de ver ao vivo, junto com Domingos Lacerda, fizeram essa reportagem mais cedo pra gente. Eu te mostro agora. A casa incendiada fica nessa vila de casas aqui na rua Bela Sintra, no bairro Tiradentes, região leste da cidade. Tudo aconteceu no finalzinho da tarde desse domingo. A moradora, um auxiliar de serviços gerais de 56 anos, disse que minutos antes tinha discutido com a vizinha por causa de um balde e teria sido ameaçada com uma faca. Para evitar confusão, ela foi embora e quando retornou encontrou o imóvel queimado. O fogo destruiu a parte interna da casa. Os móveis foram queimados, sofá,
fogão, geladeira, colchões, tudo destruído. A casa está fechada porque a perícia ainda vai fazer levantamento do local. A moradora tirou fotos da casa logo depois que os bombeiros apagaram o fogo. Por telefone, ela explicou por que desconfia da vizinha. Ela estava com muita raiva que ela tentou me matar, que ela estava com uma faca super grande e eu acho que foi por isso. Conversamos também com a vizinha que não quer aparecer. A auxiliar de limpeza, de 35 anos, admitiu que elas discutiram por causa de um balde de lavar roupa e por outros motivos. Porém, negou ser a responsável pelo incêndio. Eu tenho testemunha, na hora que estava pegando fogo aqui, o vizinho do fundo estava comigo, discutimos por causa de um balde que ele pegou e também pelo assédio que ele faz com as vizinhas aqui, o companheiro dela. O incêndio vai ser investigado pela polícia. Porque a moradora da casa incendiada registrou um boletim de ocorrência na delegacia de plantão. Agora eu quero falar de uma movimentação que muitos moradores já começaram a ver pelos bairros. É uma ação para combater o avanço da dengue na capital. O Fumacê, aquele carro com inseticida, começou a circular na madrugada também. A estratégia começou nesse fim de semana. Os moradores do Jardim das Meninas ouviram logo cedinho o barulho do fumacê. A ideia é que o difusor do veneno contra o Aedes aegypti comece a circular a partir de 4 da manhã, quando a circulação do mosquito é maior. Por isso, você pode ver o fumacê no seu bairro entre 4 da madrugada e 9 da manhã. Segundo os técnicos, nesse horário e sem ventos, o resultado do trabalho é sempre melhor, porque o veneno fica suspenso no ar e atinge o mosquito na fase adulta com mais eficácia. Segundo a Secretaria de Saúde de Campo Grande, a cidade já notificou mais de 1.000 casos de dengue este ano, além de 26 de zika e 32 de febre chikungunya. Essa luta é nossa, hein? Uma outra novidade na área da saúde é uma carreta que vai percorrer várias cidades do estado para fazer o diagnóstico da hanseníase. Uma doença cercada de estigma e preconceito, mas que tem cura, gente. Mato Grosso do Sul é classificado como um estado de alto risco para a hanseníase. E esse trabalho é para tentar conter os avanços dos casos. Aos 62 anos, o seu Antônio foi diagnosticado com hanseníase. Há 7 meses está fazendo tratamento. E há 1 mês está internado aqui no Hospital São Julião. Eu vi umas manchas na pele e tal, e aí eu tive para o médico. Considerada a doença mais antiga da humanidade, a hanseníase tem cura, mas ainda hoje representa um problema de saúde pública no Brasil. O país ocupa o 2º lugar no número de novos casos por ano no mundo. Mato Grosso do Sul tem classificação de risco alto em comparação com outros estados. Ocupa o 14º lugar na proporção de doença por número de habitantes. Nos últimos anos, o estado teve uma redução na notificação de novos casos. Juntando as regionais, elas já tiveram mais de 80 casos ano. E esse número caiu para 15, 16 casos, caiu muito. Por isso que a gente vai tentar dar esse suporte para eles, para melhorar, para abrir o olhar, na verdade, desses profissionais na busca ativa da hanseníase. Para reforçar o combate, o estado vai contar com a Roda Hans. A carreta é totalmente equipada e tem 5 consultórios como esse, que vão percorrer 12 municípios de Mato Grosso do Sul, das regionais de Aquidauana e Jardim, locais onde no passado já foram registrados muitos casos da doença. O período vai ser do dia 4 de fevereiro ao dia 1º de março. A gente fez uma análise do perfil epidemiológico, eles tinham uma taxa de diagnóstico alta e foi caindo ao longo dos anos. Então a gente vai levar essa carreta até eles, os profissionais terão uma capacitação teórica com o colaborador do Ministério e depois esses profissionais que foram capacitados irão fazer o atendimento dentro da carreta. A hanseníase é uma doença crônica, infecto-contagiosa e de evolução lenta, transmitida por meio das vias aéreas, tosse ou espirro, e não pelo toque na pele. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria que é chamada de Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, e é uma doença que ela tem uma predileção. O bacilo tem uma preferência para acometer a pele e nervos periféricos. Como consequência, acabam surgindo manchas na pele. Essas manchas, em geral, elas têm perda de sensibilidade, que é o principal aspecto para a gente poder suspeitar e diagnosticar a doença. É importante ressaltar que uma vez diagnosticado e o paciente recebendo o tratamento, ele não tem nenhum risco de transmitir a doença.
Hoje tem aula teórica em Anastácio, os atendimentos começam mesmo amanhã no CEM da cidade. A carreta fica em Anastácio terça e quarta, dias 7 e 8, quinta e sexta, a carreta vai para Aquidauana, do ladinho. Vai ficar lá na UPA da rua Giovanni Toscano de Brito. Quem for buscar atendimento tem que levar o cartão do SUS, tá bom? Hoje começaram as aulas em muitas escolas particulares de Campo Grande e as campanhas de trânsito começam junto. É para conscientizar os pais, as mães, de que faixa de pedestre tem que ser respeitada. E fila dupla ou até tripla, como a gente vê por aí, não podem existir essas filas. É uma ação integrada das seguranças. Essa campanha é uma campanha integrada entre os órgãos de fiscalização e educação do município de Campo Grande. Essa ação ela envolve tanto as escolas municipais quanto as escolas particulares. Hoje é o início, né, dessa campanha. A viatura chega na frente da escola, ela auxilia na travessia dos pedestres, alunos e orientam os pais em locais que podem ou não podem parar. E o que os pais estão achando disso, hein? A gente ouviu a Adriana e o Augusto, olha só. Eu acho importante que eles já crescem sabendo, né? E vão ser adultos que vão estar dentro da lei, né? Respeitando o trânsito. Já em casa a gente já ensina, né? Automaticamente a escola também passa para eles e isso é bem importante, né? Que já cresce sabendo respeitar o próximo, respeitar os carros, né? E assim por diante. Sim, gente, eles são nossos fiscais, inclusive, não é, Adriana? Eles cobram mesmo que os pais tenham a atitude correta. Agora, o que tem que acontecer é os pais seguirem tudo certinho. Quem leva os filhos à escola, um alerta, que esse respeito seja o ano todo, não só em dias de fiscalização. Dia 7 começam as aulas na REME, as equipes estarão nas escolas públicas também. É que essas orientações precisam chegar a todos, inclusive aos alunos, adolescentes que vão sozinhos para a escola, de ônibus. Tem que haver esse cuidado para a travessia na faixa, para que eles andem na calçada. É muito comum vermos a garotada andando nas faixas dos veículos, sem nenhum respeito também. Pedestre também tem que respeitar o trânsito. Muitos vão de bicicleta, fazem manobras arriscadas nas ruas em meio aos carros. Isso pode acontecer, a gente vê pelas ruas. E os pais precisam ter essa conversa com os filhos em casa também. Dia 18 retornam os alunos da rede estadual e nós teremos milhares e milhares de estudantes em sala. Aumenta o fluxo dos ônibus, dos carros e o trânsito sempre é uma preocupação. E a gente fala mais de trânsito por aqui, viu? Número de multas de trânsito aumentaram 90% nas ruas da capital, na comparação com o ano passado. E o excesso de velocidade é a principal causa dos acidentes registrados este ano aqui em Campo Grande. Você tem respeitado aí o limite de velocidade? A gente faz agora um passeio pelos bairros. Hoje, a nossa parada é no Copa Vila 2. Bom, meu nome é Jorge Santana, eu sou professor de natação e hidroginástica aqui na Associação de Moradores do Copa Vila 2. A atividade de natação e hidroginástica estimula fortalecimento muscular, trabalha a coordenação motora e nós estamos aqui oferecendo todo esse trabalho para a população, desde criança até adulto, até idosos também. É um abraço aí que eu estou dando para o pessoal do MS1. Ô, Jorge, obrigada pelo abraço, viu? Bom trabalho para vocês aí no Copa Vila. Adorei ver um representante do bairro aqui com a gente. 11 horas e 22 minutinhos. Eu vou pro intervalo, mas volto bem rapidinho. Tô te esperando, hein? Até já. A gente está de volta, são 11 horas e 24 minutos. Tem muita gente participando aqui com a gente sobre a fiscalização do trânsito na frente das escolas. A campanha recomeçou hoje. Eu preciso dizer que a gente está falando do trânsito na cidade, mas é muito importante a coerência em relação às regras de trânsito também nas rodovias, hein? Porque sempre que há um acidente, a gente sabe que ele tem muito mais chance de ser fatal, né? 2 pessoas morreram na BR-463, estavam numa moto e foram atropeladas por um carro. Então, alerta para quem vai seguir viagem também. Voltando com o trânsito para dentro da nossa cidade, você dirige no limite de velocidade permitido? A resposta tem que ser sincera, hein? Você pode até dizer, mas Bruna, 50 parece tão devagar. Às vezes a gente olha no velocímetro, está um pouquinho a mais que 50.
Pode parecer, né, gente, mas é lei, a lei tem que ser obedecida. E nós não temos nenhuma rua ou avenida de Campo Grande que permita passar acima dessa velocidade. O que a gente mais encontra, de fato, são os apressadinhos. A gente vai ver aqui na reportagem. Com uma câmera instalada na moto, nosso produtor percorreu 10 ruas e avenidas de Campo Grande. A velocidade máxima permitida na cidade, 50 km por hora, é muitas vezes desrespeitada. É fácil perceber a imprudência ao comparar o velocímetro da moto com a velocidade dos automóveis que passam nas pistas ao lado. Na Avenida Guaicurus, Ernesto Geisel e Lúdio Martins Coelho, fizemos vários flagrantes como este, que mostra o caminhão visivelmente acima da velocidade. Às vezes o trânsito está um pouco mais rápido, a gente tem que acompanhar, às vezes está lento, mas assim, a gente tenta ao máximo tentar acompanhar as leis. Mas ninguém cumpre, né, na verdade, né? Você cumpre? De vez em quando sim, de vez em quando não, né? Eu vou devagarinho, porque não deve ultrapassar a velocidade, né? Até porque tem multa, né? O excesso de velocidade é a principal causa dos acidentes registrados no começo do ano na capital. A maior parte deles aconteceu aqui na Avenida Afonso Pena, a principal via da cidade. Nem mesmo a sinalização inibe os motoristas e motociclistas que insistem em andar acima da velocidade. Olha, eu já nem digo que seja educação, né? Porque são motoristas que têm acima de 18 anos, todos eles, né? Então, o que falta a ele é cumprir realmente a legislação. Ele tem que cumprir a legislação para se evitar que ocorram acidentes, principalmente decorrência de velocidade. Algumas ações preventivas têm ajudado a controlar o avanço dos números. De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito, do dia 1º ao dia 16 de janeiro deste ano, foram registrados 169 acidentes de trânsito em Campo Grande, 17 a menos que o mesmo período do ano passado. Com uma fiscalização mais efetiva, quer seja no tocante a radares fixos e a radares móveis, os condutores tendam a obedecer o código, ou seja, a partir do momento que ele está sendo autuado, ele passa a cumprir a legislação. O primeiro passo depende de cada um. Dirigir com segurança, como esse exemplo registrado na Rua Brilhante, é um ato de respeito, não só às normas, mas também à vida de todos. Com toda certeza, para a minha segurança, para a segurança dos outros que estão à minha volta. É verdade. Agora, como é a fiscalização de quem pisa demais no acelerador? A Cláudia Geiger está com a Polícia de Trânsito e conta pra gente como é feito esse trabalho. Além dos radares que já estão funcionando aqui na capital também, né? Muitas equipes volantes ou móveis estão pela cidade, né, Cláudia? Bom dia. Oi, Bruna, bom dia. A Polícia de Trânsito, ela está trabalhando muito com essa questão da fiscalização. Então tem aquelas fiscalizações de surpresa, tem um radar móvel. A gente está aqui na Avenida Afonso Pena, que é a principal avenida da cidade. É a mais sinalizada, tem sinalização para tudo quanto é lado. Aqui é 50 km por hora. E eu estava assistindo a reportagem, a gente estava até comentando aqui. Às vezes a gente está dirigindo a 50 por hora, tem motorista que buzina atrás e acha ruim. A gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Franco Alan, que é o comandante do Batalhão de Trânsito aqui de Campo Grande. Bom dia. Bom dia. Primeiro vamos falar do que a gente está vendo aí, né? Dos excessos de velocidade, das pessoas desrespeitando essa legislação. Além dessas blitz que vocês fazem, como é que está sendo a estratégia para coibir isso? A gente tem alguns fatores que inibem essa conduta. Os principais é a educacional, a engenharia de trânsito e a fiscalização. A grande diferença da fiscalização para o educacional é que a educação vem a médio e a longo prazo e a fiscalização, a mudança do comportamento é imediato. Como é por imposição constitucional essa competência da Polícia Militar fiscalizar, a gente tem sido bem incisivo na fiscalização de trânsito na área urbana de Campo Grande. Mas a gente viu aí na reportagem, né, a gente andando acima de 50. 50 é o máximo aqui na cidade. Nesse contexto, a gente precisa de algumas ferramentas auxiliares, dentre elas os radares que voltaram a operar em Campo Grande, radar móvel também, e as próprias blitz que a gente vem realizando. Então, essas modalidades de fiscalização acabam contribuindo para a diminuição da violência no trânsito na capital. Agora, quando vocês flagram alguém acima da velocidade, qual é a multa, qual a punição? Especificamente, a velocidade ela é dividida em 3 cenários.
a velocidade máxima permitida em Campo Grande são nas vias colaterais, que são Afonso Pena, Lúcio Martins Coelho, Duque de Caxias. Então a velocidade máxima ali permitida é 50 por hora. Se o condutor exceder acima de 20%, ele paga uma multa de uma infração média, uma multa de R$ 130, 4 pontos na carteira. Entre 20% acima do permitido ao limite de 50%, ele vai pagar já R$ 200, 5 pontos na carteira. Agora, se ele exceder os 50% do permitido, ele tem a carteira suspensa, R$ 900 e 7 pontos na carteira. Bom, a gente vai parar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai falar um pouco mais de trânsito, né, Bruna? Tem muita coisa acontecendo nessa cidade, né? Tem sim, Cláudia. É porque a partir de um certo ponto, o excesso de velocidade pode gerar suspensão da carteira de motorista. No ano passado, foram mais de 18 mil processos aqui no estado. Mais de 60% deles de motoristas que pisaram demais no acelerador. Esta notificação do Detran foi uma surpresa para motorista que prefere não se identificar. É um aviso da suspensão do direito de dirigir por causa de uma multa por excesso de velocidade. Sabia que eu estava acima da velocidade, mas não imaginei. Eu imaginei que ia gerar só uma multa, mas não a suspensão. Eu tento ficar dentro do limite de velocidade, eu cuido muito mais hoje em dia. 50 km por hora é a velocidade máxima permitida dentro de Campo Grande. Em muitas ruas da capital, o limite é ainda menor. E quem excede esse limite em mais de 50% acima do permitido, comete uma infração gravíssima. Aqui na Avenida Ministro João Arinos, por exemplo, saída para Três Lagoas, o motorista flagrado a 80 km por hora num radar já pode saber que vai ficar um tempo sem dirigir. A suspensão é por 60 dias e só começa a ser cumprida quando o condutor entrega a habilitação ao Detran. Mas, em geral, leva um bom tempo depois da infração para isso acontecer. Primeiro chega a multa. Só depois dos recursos da multa, que levam pelo menos 90 dias, é que o Detran abre um outro processo para a suspensão da CNH. E aí, seguem outros prazos de recursos até que o condutor infrator, de fato, seja obrigado a entregar a CNH. O Detran tem até 5 anos para a abertura do processo de suspensão. No caso da motorista que entrevistamos, por exemplo, a multa que rendeu a suspensão recente é de 2016. No ano passado, foram quase 19 mil processos abertos para a suspensão de habilitações em Mato Grosso do Sul. Em 2017, 16 mil. Mais de 60% são por causa do excesso de velocidade. E não basta cumprir o prazo para ter a CNH de volta. É preciso passar por um curso de reciclagem com 30 horas de duração. Em média, 380 pessoas fazem esse curso todo mês no estado. São 2 opções, com aulas presenciais no Detran em Campo Grande ou à distância. O curso tem 4 disciplinas. Legislação de trânsito, e aí nós abordamos todo o contexto da legislação de trânsito, direção defensiva, relacionamento interpessoal e primeiros socorros. E dentro dessas abordagens a gente trata tanto de situações reais quanto das situações que a pessoa aprendeu quando tirou a primeira habilitação, mas precisa dar essa reciclagem, como o próprio nome fala. Depois do curso, ainda é preciso passar por uma prova para ter a habilitação de volta. Ela vai ter 2 chances de fazer o exame. Se ela reprovar em 2 chances, nessas 2 chances, ela tem que fazer novamente um curso e depois mais 2 chances. E se alguém insistir em dirigir com a habilitação suspensa, a punição é mais severa. Se for flagrado, vai ter a CNH cassada. E aí tem que fazer todo o processo para tirar uma nova carteira de motorista. No ano passado, foram mais de 4 mil habilitações cassadas em Mato Grosso do Sul. E a gente volta a conversar com a Cláudia Geiger ao vivo agora, porque nesse caso de suspensão, a pessoa tem que informar o endereço certinho para o Detran, porque senão nem fica sabendo, não é mesmo, Cláudia? É isso aí, Bruna. Só que a pessoa tem que ficar bem atenta, tanto o motorista de carro quanto o motociclista, que ele tem que informar esse endereço novo, não só na hora de atualização do licenciamento, porque são 2 caminhos distintos. Tem que informar também ao Detran, porque senão ele não vai conseguir receber as notificações do Detran, não vai receber também o licenciamento. É muito importante, sim, fazer essa atualização de endereços. A gente também vai falar agora com o Franco aqui sobre esse aumento
das infrações aqui na cidade. A gente estava conversando que no mês de janeiro aumentou e muito, foram mais de 2.300 multas aplicadas, são uma média de 71 por dia, é isso mesmo? Nós aumentamos em 100% as infrações, né, a lavratura dos autos de infração de trânsito, exatamente para coibir essa violência. Se a gente não cumprir o nosso papel, a gente, que eu digo os órgãos de fiscalização, quem vai pagar vai ser a sociedade com a vida, com a lesão e etc. A gente está vendo nas reportagens que estamos mostrando que as ruas estão sinalizadas, que as pessoas conhecem as leis de trânsito, mas as infrações elas vêm acontecendo. Aqui nessa região, é mais, além do excesso de velocidade, quais são as infrações mais frequentes? Furar o sinal vermelho, uso de celular, dirigir sem CNH. Nós pegamos por dias, em média, 25 condutores dirigindo veículos sem CNH. E isso acaba contribuindo também na violência. Então, esses fatores, se a gente não ficar atento, a gente vai ter sérios problemas nesses números estatísticos. A Mauri fez a reportagem mostrando que muita gente teve a carteira suspensa e dirigindo escondido da polícia também. O que pode acontecer com um motorista desse que está lá com a carteira suspensa no Detran e que está na rua dirigindo? No caso específico, quando ele é flagrado e ele acima de 50%, ele tem só as medidas administrativas, né? Então, quando ele perde essa carteira, ou seja, ele tem a carteira suspensa e ele é flagrado novamente dirigindo, aí ele passa a cometer um crime, ele é preso e conduzido para uma delegacia de polícia. Coronel, a gente está aqui, já está vendo um monte de carro passando numa velocidade relativamente acima, a gente não está medindo, mas só de olhar você vê que está correndo muito. Isso é uma questão de comportamento, o trânsito de Campo Grande, as pessoas, elas realmente não são cuidadosas? Comportamento, porque observe que os radares são recentes na capital. Esse mês agora, nós vamos completar um mês com radar na capital, estão sendo instalados outros radares. Então, o radar é muito importante nessa fiscalização do excesso de velocidade. Então, a gente está vindo de um cenário que você não tinha os radares, então o condutor estava acostumado sem ter essa fiscalização, até ele se acostumar vai levar um tempo. Então quer dizer que as pessoas têm que ficar bem atentas, porque até além do radar, vocês também têm um radar móvel e a Blitz, né? O senhor mesmo estava dizendo que volta e meia vocês montam uma Blitz na cidade. E o drone também, que a partir de hoje a gente está fiscalizando mais incisivamente. Se a população campograndense perceber nas vias de Campo Grande, já estão com as placas de fiscalização de monitoramento eletrônico. São os drones. Ok, coronel, muito obrigada. Sabe de uma coisa que ele estava me falando agora, Bruna, que a gente não falou nesse ao vivo? Que só no mês de janeiro foram 71 flagrantes de motoristas dirigindo embriagados. E nesse fim de semana, agora de fevereiro, foram 44 flagrantes de motoristas dirigindo depois de beber bebida alcoólica, o que também é uma infração grave, o que também é um perigo no trânsito. Um grande perigo, né, Cláudia? Obrigada pelas informações, falando ao vivo com a gente. E o pessoal de casa está participando. Antes de eu ler o tablet, deixa eu só ver quem é que mais está participando aqui. Falando dessas fiscalizações, Coronel Franco Alan já falou para a gente dessas blitz que eles fazem e do uso dos radares móveis. O Alexandre está falando aqui, ó. Bruna, bom dia. Eu concordo quanto ao respeito à velocidade na cidade, mas temos vias que fica difícil andar a 50 km por hora, como na saída da cidade para Cuiabá. Sem dizer que os agentes ficam escondidos com o radar móvel e não na pista, como a gente viu aí na reportagem. É o alerta que o Alexandre faz. Bom, Alexandre, quanto a isso, os agentes podem ficar onde eles quiserem, né? Porque a placa está dizendo que é 50 km por hora e é essa placa que a gente tem que obedecer. É assim mesmo que funciona. O Rafael é motorista de caminhão e ele está dizendo que vê muita irresponsabilidade pelas ruas da cidade. Portanto, é isso, gente. Quando a gente começar a mudar no trânsito, o trânsito muda junto com a gente também. Mais notícia desse fim de semana. Bandidos tentaram furtar uma agência bancária em Campo Grande. Vamos ver? Imagens gravadas pelos bombeiros mostram o momento que a fumaça toma conta da agência. O mecanismo de segurança contra furtos foi acionado assim que o alarme disparou. Tudo aconteceu por volta das 2h30 da madrugada, nessa agência bancária da Avenida Eduardo Elias Zaran. Os ladrões entraram no setor de autoatendimento e pintaram os sensores e as lentes das câmeras de segurança. Com o acionamento do alarme e a fumaça, eles acabaram fugindo sem levar nada. Policiais militares fizeram buscas na região, mas ninguém foi preso. A tentativa de furto foi registrada na delegacia de plantão do centro. Daqui a pouco você vai ver como foram as primeiras sessões legislativas nos nossos parlamentares. E
E hoje é o último dia para fazer a matrícula do SISU, prazo importante para quem passou na primeira chamada e agora vive aquela expectativa de estudar numa escola pública. Antes de ir para o intervalo, tem mais participação de quem está lá no bairro Copa Vila. Vamos ouvir? Corto o cabelo há 27 anos, sou presidente do bairro e quero convidar você para conhecer o bairro da Copa Vila 2, onde nós temos algumas novidades. As 2 quadras de esporte pintada, associação pintada, vários esportes para você conhecer e participar. Quero convidar vocês e um abraço, Bruno. Um abraço para você também, um abraço para todo mundo do Copa Vila. 11h40, seu Jornal da Hora do Almoço volta já já. Pode chegar na sua sala de informação, 11h42. E no começo do jornal nós mostramos que os números de homicídios aumentaram em Campo Grande. É o retrato da violência na nossa capital. E olha só, nesse domingo, o corpo de uma mulher foi encontrado numa área rural da cidade. Eu chamo o Oswaldo ao vivo novamente, ele está acompanhando esse caso também. Oswaldo, já há identificação dessa vítima? Ainda não, Bruna. O corpo está no IMOL e hoje devem ser feitos os exames de raio-x e necroscópico para saber a causa da morte. Também será feita a coleta das digitais para identificação. Lembrando que essa identificação é feita a partir do confronto de dados fornecidos pela Polícia Científica de Mato Grosso do Sul. O corpo dessa mulher foi encontrado, como você disse, no início da noite de ontem, desse domingo, dentro do córrego Bota. Olha, eu não estou conseguindo ouvir o Oswaldo, acho que a gente teve um problema no áudio dele, mas é uma informação de que essa mulher foi encontrada morta. Ela tinha mãos e pés amarrados, foi numa região de córrego Botas, área rural de Campo Grande. E ainda, como ele disse, não há identificação dessa mulher, o corpo está no IMOL. Vamos mudar de assunto, às 11h43. Termina hoje o prazo aí de fazer a matrícula para aqueles alunos que passaram no SISU, o Sistema de Seleção Unificado. Aqui no estado são 4 instituições que usam a nota do Enem como acesso, né? Só é preciso ficar atento que na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul o prazo é um pouquinho maior. Só para essa universidade o prazo vai até amanhã. Vamos ver na reportagem. Corredores vazios, atendimento nas salas tranquilo. Quem deixou para se matricular hoje tinha a mesma justificativa. Porque eu sou de Rondonópolis, Mato Grosso, e aí não dava para eu vir antes, aí eu vim hoje. O Pedro e a Gabriele também vieram de longe, de São Paulo. Reuniram toda a documentação para fazer a matrícula no curso de medicina da UFMS. Eu não pude vir antes, eu também estava esperando o resultado de outra universidade lá de São Paulo. Aí eu quis esperar realmente para depois vir fazer a matrícula. Tive que fazer um transporte bem grande porque eu não sou daqui. Eu tive que esperar os documentos chegarem para eu poder reunir tudo e vir para cá fazer a matrícula. A dona Dileta é de Campo Grande mesmo. Teve que se planejar para trazer o filho e o sobrinho. Eu consegui esse tempo hoje de manhã, né? A minha chefe me autorizou para eu poder acompanhar os meninos. Então, é uma questão de planejamento mesmo. Hoje é o último dia para os estudantes que passaram na chamada regular do SISU, na primeira ou segunda opção do curso, se matricularem. Aqui, na UFMS, o prazo vai até amanhã. E tem um recado importante para aquele aluno que não foi selecionado na primeira chamada, na chamada regular. Ele tem até amanhã para se inscrever na lista de espera no portal do SISU. O aluno será convocado pela própria instituição de ensino a partir do dia 7. Nós já preenchemos cerca de 1/3 das vagas, as 3.646. As demais chamadas nós fazemos na lista de espera, que nós chamamos de lista de espera UFMS, que aqueles interessados em participar dessas demais chamadas devem fazer inscrição nessa lista de espera também. O candidato tem que ficar atento a um detalhe muito importante. Se ele não fizer a matrícula, ele está fora. A vaga dele vai ser preenchida por outro e aí ele vai ter que tentar o ano que vem de novo, pelo Enem ou pelo vestibular, entrar na universidade. O que faltou para ele entrar no curso desejado foi pouca coisa, então às vezes compensa ele gastar aí energia para poder realmente conseguir o curso que ele tanto sonha, que ele tanto espera e deixar o outro que realmente quer aquele curso entrar. E o prazo da matrícula é definido por cada instituição. Na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, no Instituto Federal e na Universidade Federal da Grande Dourados, o prazo termina hoje, hein? Não vai perder esse prazo importante.
E os vereadores de Campo Grande retomaram os trabalhos hoje. O presidente da Câmara, João Rocha, destacou que revisões da lei orgânica e do regimento interno da casa deverão entrar em pauta. Na abertura deste ano legislativo, o prefeito Marquinhos Trade foi até a Câmara Municipal e falou sobre investimentos prioritários para a cidade. Casa cheia, mas não é dia de votação. A sessão de abertura tem mais discursos e balanços. O prefeito traz um relatório da gestão. Destaca a saúde como prioridade. Em 4 regiões, postos de saúde devem virar clínicas da família este ano. Portal Caiobá, Parque do Sol, Iraci Coelho e Los Angeles. Dinheiro nós buscamos para a área da saúde e agora nós vamos, de uma vez por todas, aumentar o número da clínica das famílias, aumentar e entregar cada vez mais uma saúde pública mais eficiente e mais eficaz. Na educação, a prioridade é a retomada de creches com obras paradas. 2 devem ser finalizadas em fevereiro e outras 4 ao longo do ano. E tem outro assunto que mexe com a vida de todos: asfalto. Um convênio com o governo do estado deve garantir recapeamento de 100 quilômetros de vias da capital. Já conseguimos uma emenda coletiva de 27 milhões de reais para utilizar no recapeamento e nas vias do transporte coletivo. Estamos buscando ao BNDES o financiamento para o Rita Vieira, para o Nova Campo Grande e para o Jardim Noroeste. E nesta abertura do ano legislativo, a presidência da Câmara já adiantou que 2 revisões serão prioridades por aqui. A do regimento interno da Casa de Leis e também a da Lei Orgânica de Campo Grande, que é uma espécie de constituição do município. Uma comissão técnica vai analisar os textos. E sobre o assunto que movimentou a Casa de Leis, mesmo no recesso parlamentar, o presidente da Câmara não descarta a possibilidade de uma CPI sobre as altas contas de energia, mas disse que a prioridade é organizar uma reunião com o presidente da concessionária. Nós vamos fazer uma visita a ele. A Câmara de Vereadores vai lá, é difícil para ele vir aqui, então nós vamos até lá fazer uma visita a ele, apresentar todas as questões que foram levantadas aqui, para que antes de se fazer uma CPI, antes de se tomar outras atitudes, que possamos tentar resolver de forma prática e objetiva e o mais rapidamente possível essa questão. A Câmara terá uma mudança. Dr. Cury vai ocupar a vaga deixada por Lucas de Lima, que foi eleito deputado estadual. Cury deve tomar posse amanhã. Hoje também foi dia de abertura de trabalhos na Assembleia Legislativa. As informações com Fabiana Arruda. A sessão inaugural começou por volta das 9 horas da manhã. O governador Reinaldo Azambuja passou em revista a tropa da Polícia Militar e foi recebido pelos 24 deputados estaduais. Em seguida, houve o hasteamento das bandeiras. Depois disso, Azambuja seguiu para o plenário para entregar uma mensagem do governo aos deputados, o que é previsto na Constituição Estadual. Essa mensagem faz um breve balanço de como está a situação da administração estadual. O governador voltou a falar sobre a situação que o estado enfrentou nos últimos 4 anos por conta da situação econômica do país. E também reafirmou que uma das prioridades para os próximos 4 anos é o rigor com os gastos públicos. Só nesse início agora de ano nós vimos 6 estados decretando decreto de situação de calamidade financeira. Isso mostra o quão importante foi as reformas e as mudanças que nós fizemos em temas estritamente importantes. Então eu espero que a gente possa ter nos próximos 4 anos, que eu não tenho dúvida que nós vamos vivenciar um momento muito melhor do nosso país, essa independência, essa harmonia, essa responsabilidade conjunta para tratar os temas que são de interesse da população do Mato Grosso do Sul. Alguns deputados estaduais fizeram uso da palavra e na sequência da sessão eles começaram a indicar nomes para fazer parte das comissões e blocos da casa. Já são 11h50, hein? Reta final do jornal e nessa faixa horária das 11, você sabe que o esporte está sempre integrado com a gente. Pode chegar, né? Não pode chegar. Pode entrar? Tá meio assim, ó, será que eu vou ou não vou? Vai agora, então. É tu. Então vamos nessa. Seguinte, teve o Comerário Clássico, como nós falamos no início aqui do jornal e tal. O Clássico foi bem movimentado, torcedores e tudo mais. A gente vai mostrar alguma coisa, porque depois a gente vai mostrar a reportagem completa no Globo Esporte. Mas, se você já viu ou ainda não viu os gols, o Operário venceu o Comercial assim, ó. Primeiro Comerário de 2019. O torcedor do Galo já estava com saudade.
torcida colorada também estava ansiosa para ver o comercial frente a frente com o maior rival. Thiago roubou a bola e lançou Renato Maceió. Dessa vez, gol legal. Gol! Já nos acréscimos, Da Silva cobrou lateral e a bola ficou viva na área. Jorginho estava esperto e deixou tudo igual. O Operário não se abalou com o gol do Comercial, foi em busca do empate. Já o Colorado teve uma reação totalmente oposta. Depois do empate, o Comercial parecia não se encontrar em campo. Fernandinho fez o segundo do Operário. Nessa jogada ele tabelou e foi derrubado na área. Pênalti para o Operário. Na cobrança, Alberto fez o terceiro do Galo. Bola num canto, goleiro no outro. Viu só? Foi vitória de 3-1, o Operário virou o jogo, estava 1-0 pro Comercial, conseguiu virar o jogo. Tivemos outras coisas que aconteceram. Eu vi. Durante a partida teve um jogador que teve um corte profundo, Sim. o Murilo, lateral do Operário, né? teve que sair, assustou todo mundo porque ele caiu, os jogadores pediram ambulância. A gente já vai contar essa história também e muito mais. Então, estamos com os gols estaduais, quem venceu, o Águia, que estava 100% de aproveitamento, acabou parando, né? Barrou no Urso e aí na toca o Urso conseguiu segurar o Águia. Pelo menos a invencibilidade o Águia tem, mas não tem mais o 100% de vencer todos os jogos. A gente vai contar essas histórias dos estaduais aqui do estado e de outros também. O Diego fez um golaço estilo CR7 para o time do Flamengo. O Corinthians ganhou do Palmeiras, né? O São Paulo voltou a vencer. E tem muito mais, entendeu? A gente vai contar já, pode ser? Agora, Então, vamos se despedir aqui então, no nosso estúdio mesmo. 11h53 minutinhos, tá chegando ao fim essa primeira edição do MS1 da semana. Vou passar a bola pro Demetrios para a primeira edição dele de segunda-feira. Ao longo dessa semana a gente espera a sua companhia por aqui, tá bom? Bora, um beijo, até amanhã, 10:11, hein? É com você, Demar. Tchau, vem pra cá, vem. TV Morena, com você. Hoje na sessão da tarde, Soul Surfer, Coragem de Viver. Assista agora, Globo Esporte.